Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de junho de 2019, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós vamos dar continuidade ao mês de agosto de 1859 da Revista Espírita. Nós estamos estudando Mobiliário de Além Túmulo. O estudo será conduzido pela nossa querida amiga Aramita e nossa querida amiga Carla. Que o nosso Senhor Jesus e que a espiritualidade amiga possa nos conduzir. Então, só para relembrar a continuidade, é que na semana passada a gente viu sobre o mobiliário espírita, é que um assinante, né, do departamento do Jura, que é na França, enviou uma carta para o Allan Kardec sobre uns acontecimentos, e depois o Allan Kardec vai explicar, que nós estamos bem nessa metade. Voltar um pedacinho, né? Além do envoltório corporal exterior, sabemos que o espírito possui um outro, semimaterial, a que chamamos perispírito. A morte nada mais é do que a destruição do primeiro. Em seu estado errante, o espírito conserva o perispírito, que constitui uma espécie de corpo etéreo, invisível para nós em seu estado normal. Os espíritos povoam o espaço, e se num determinado momento o véu que nos oculta fosse levantado, veríamos uma imensa população agitar-se à nossa volta e percorrer os ares. Temos-los constantemente ao nosso lado, observando-nos e muitas vezes associando-se às nossas ocupações e aos nossos prazeres, conforme o seu caráter. Só um minuto. Então, quando ele fala do espírito errante, né? É o espírito que está aguardando uma nova encarnação. Então ele perde o envoltório físico, mas ele conserva o seu perispírito. E ele tem o corpo etéreo, e ele fala aqui que eles estão constantemente nos observando. E na questão 456 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: os espíritos veem tudo o que fazemos? E os espíritos respondem: podem ver, pois constantemente vos rodeiam. Mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que eles são indiferentes. Então é para explicar como ele diz que eles estão à nossa volta e que se fosse levantado o véu a gente veria aos milhares. E que eles se associam com a gente e a mais das vezes eles que nos governam. A invisibilidade não é uma propriedade absoluta dos espíritos. Muitas vezes eles se nos mostram sob a aparência que tinham em vida, e não são poucas pessoas que, rebuscando as lembranças, não se recordem de algum fato desse gênero. A teoria dessas aparições é muito simples e se explica por uma comparação que nos é bastante familiar. A do vapor, que quando muito rarefeito é completamente invisível. Um primeiro grau de condensação o torna nebuloso. Cada vez mais condensado, passa ao estado líquido, depois ao estado sólido. Algo semelhante se opera pela vontade dos espíritos na substância do perispírito. Como já dissemos, pretendemos estabelecer apenas uma comparação e não uma assimilação. Servimos-nos do exemplo do vapor para mostrar as mudanças de aspectos que pode sofrer um corpo invisível, não se devendo concluir, por isso, que haja no perispírito uma condensação, no sentido próprio da palavra. Opera-se na sua contextura uma modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível, podendo dar-lhe, até certo ponto, as propriedades dos corpos sólidos. Então, ele faz uma comparação para poder a gente entender. E aí, como ele diz, é uma comparação. Não quer dizer que o perispírito sofra condensação. Então ele não se condensa, é por uma modificação molecular. E como diz Einstein, é pela vibração da energia. Massa, né? A teoria da relatividade é igual a mc ao quadrado. Energia é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, quanto maior a velocidade da massa, ela se torna energia. A energia ainda é matéria. E ele dá só uma comparação. Uma coisa bem fácil de a gente ver, que ele diz que é com a água, né? A água, ao entrar, ao ferver, ela entra em ebulição e é mais
O vapor vai até ficar rarefeito, que a gente não consegue enxergar. É nesse sentido, para a gente ter uma ideia de como o perispírito pode ficar tangível ou invisível. Sabemos que os corpos perfeitamente transparentes tornam-se opacos por uma simples mudança na posição das moléculas, ou pela adição de outro corpo igualmente transparente, mas não sabemos bem como fazem os espíritos para tornar visível seu corpo etéreo. A maior parte deles não chega mesmo a dar-se conta disso, embora, pelos exemplos citados, compreendamos a sua possibilidade física, o que é suficiente para tirar do fenômeno aquilo que à primeira vista poderia parecer sobrenatural. Pode, pois, o espírito operar, quer por simples modificação íntima, quer assimilando uma porção de fluido estranho que altera momentaneamente o aspecto de seu perispírito. É mesmo esta última hipótese que ressalta das explicações que nos têm sido dadas e que relatamos ao tratar do assunto, em maio, junho e dezembro. Até aí, não há nenhuma dificuldade no que concerne à personalidade do espírito. Sabemos, no entanto, que eles se apresentam com vestimentas cujo aspecto mudam à vontade. Muitas vezes até possuem certos acessórios de toalete, joias e etc. Nas duas aparições que citamos no início, uma tinha um cachimbo e produzia fumaça. A outra possuía uma caixa de rapé e tomava pitadas. E notai bem o fato de que este espírito pertencia a uma pessoa viva e que sua tabaqueira era em tudo semelhante à de que se servia habitualmente e que ficara em sua casa. O que significaria essa caixa de rapé, esse cachimbo, essa vestimenta e essas joias? Teriam os objetos materiais terrenos uma representação etérea no mundo invisível? A matéria condensada que forma tais objetos teria uma parte quintessenciada que escapa aos nossos sentidos? Eis aí um imenso problema, cuja solução pode dar a chave de uma multidão de coisas até então inexplicadas. E é essa tabaqueira que nos põe no caminho, não apenas desse fato, mas do fenômeno mais extraordinário do espiritismo, o da pneumatografia ou escrita direta, de que falaremos logo em seguida. É que ele vai invocar aqui o São Luís e ele vai explicar. No livro dos médios está citado esse texto. Se alguns críticos ainda nos censuram pelo fato de estarmos avançando muito na teoria, responderemos que não vemos razão alguma para nos manter na retaguarda quando encontramos uma oportunidade para avançar. Se ainda estão se distraindo com as mesas girantes, sem saber por que giram, não é motivo para nos determos no caminho. O espiritismo, sem dúvida, é uma ciência de observação, mas talvez ainda seja mais uma ciência de raciocínio, e o raciocínio é o único meio de fazê-lo progredir e triunfar de certas resistências. Tal fato é contestado unicamente porque não é compreendido. A explicação lhe tira todo o caráter maravilhoso, fazendo-o entrar nas leis gerais da natureza. Eis porque temos diariamente pessoas que nunca viram e creram, simplesmente porque compreenderam, enquanto outras viram e não creem, porque não compreendem. Fazendo entrar o espiritismo no caminho do raciocínio, nós o tornamos aceitável para aqueles que querem conhecer o porquê e o como de todas as coisas. E o número destes é grande neste século, pois a crença cega já não faz parte dos costumes. Ora, se não tivéssemos senão indicado a rota, já teríamos a consciência de haver contribuído para o progresso desta nova ciência, objeto de nossos constantes estudos. Mas voltemos à nossa tabaqueira. Então, ele está dizendo que não tem o maravilhoso, então tudo tem uma explicação. Quando ele fala da tangibilidade do espírito, ele diz que às vezes ele não sabe explicar perfeitamente como o espírito se torna visível, mas que isso ocorre e que isso é um fato. E o da tabaqueira, ele vai entrar que tudo tem uma explicação lógica, um raciocínio, por isso que é fácil de a pessoa, quando vai raciocinando, concatenar. Todas as teorias que apresentamos relativamente ao espiritismo foram dadas pelos espíritos,
muitas vezes contrariando as nossas próprias ideias, como aconteceu no caso presente, provando que as respostas não eram reflexo de nosso pensamento. Mas a maneira de obter-se uma solução não é coisa de só menos importância. Sabemos, por experiência, que não basta pedir bruscamente uma coisa para obtermos. Nem sempre as respostas são suficientemente explícitas. É necessário desenvolver um assunto com certa precaução, chegar ao fim gradativamente e por um encadeamento de deduções que exigem um trabalho prévio. Em princípio, a maneira de formular as perguntas, a ordem, o método e a clareza são coisas que não devem ser negligenciadas e que agradam aos espíritos sérios, porque vem nisso um sério objetivo. Então, ele falando que não é uma coisa que é fácil e simples de se fazer, mas que precisa ordem, de método, de fazer as perguntas certas. E uma coisa que ele diz em relação a esse caso da tabaqueira, que ele estava pensando de forma diferente e ao conversar com o São Luís, ele reformou a ideia dele. Por isso que ele diz, isso não é uma coisa minha. Todas as explicações que eu dou aqui, elas vêm dos espíritos, não sou eu que estou criando isso. E aí ele vai falar. Eis a conversa que tivemos com o Espírito São Luís a propósito da tabaqueira, com vistas à solução do problema da produção de certos objetos no mundo invisível. Sociedade, 24 de junho de 1859. No relato da senhora R, trata-se de uma criança que viu perto do leito de sua mãe um homem a fumar um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito possa ter tomado a aparência de um homem que fumava, mas parece que fumava realmente, pois o menino via o quarto repleto de fumaça. O que era essa fumaça? Uma aparência produzida para o garoto. A senhora R cita igualmente um caso de aparição pessoal do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? Não. Olha a delicadeza dessa pergunta. Porque, tipo assim, se o cara pode fazer uma caixinha de rapé com rapé dentro, o outro pode, ele tá fumando, tem uma fumaça, então ele pode fazer cocaína, ele pode fazer heroína, ele pode fazer maconha, ele pode fazer um cigarro, ele pode... Então, olha o perigo. A gente tem que prestar muita atenção quando ele diz assim, ó. A senhora R cita igualmente um caso de aparição pessoal do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas, né? Ele cheirava, né? Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? Então, ou seja, ao mesmo tempo, se eu de repente aqui construir uma carreirinha, como o povo diz, né? O pó, a cocaína, eu vou criar a imagem, eu vou cheirar isso, conforme o povo faz. A pergunta é, eu vou ter o mesmo barato? Eu vou ter a mesma sensação? Eu posso hoje, ao invés da caixinha de rapé, eu posso puxar para cocaína, porque nós sabemos que o dependente químico, ele tem a dependência química, orgânica, mas ele tem a dependência psíquica emocional. Então, ao sair do corpo, eu deixei o corpo, que tem uma dependência química, mas eu, espírito, tenho uma dependência psíquica. Então, eu vou querer, eu vou desejar. Eu posso até idealizar o pó na minha frente. A pergunta é, vou fazer o ato, vou construir o pó, mas vou sentir o mesmo barato? Não. Resposta, não. Não é bagunçado. Não é bagunçado. Senão o cara ia continuar dependente. Não ficar bem Exatamente. Exatamente, porque o que acontece? Presta atenção. Se eu estou no corpo, eu tenho uma dependência psíquica, emocional e uma dependência orgânica, tá? Então o organismo, ele sente falta, eu sinto dores, dor física. Se eu sou um dependente em potencial, eu sinto dor, eu sinto necessidade, eu tenho que usar a química que eu viciei o organismo. Ao sair do corpo, eu já não me deparo mais com isso, eu me deparo com a dependência emocional, a dependência psíquica, psicoemocional, a dependência psíquica. Eu sinto falta da sensação da droga, daquele êxtase, pseudo-êxtase,
que eu sinto utilizando a droga, do barato, como eles dizem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar alguém encarnado que utiliza a droga. Então, no momento que a pessoa utiliza a droga, o espírito se acopla ao perispírito dele e passa a sentir todo o barato, que de barato não tem nada. As sensações, tanto para a droga, quanto para o glutão, que é a comida, os excessos, o sexo, o álcool, toda a dependência. Toda a dependência. Ele se acopla e sente a sensação. Entendeu? Ele sente toda a sensação. Daí a obsessão, né? A obsessão. Ficar acoplado mesmo, bem justaposto. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa. Que era a dita caixa nas mãos da aparição? Sempre aparência. Sempre aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação devido ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Dizes que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejaríamos saber se aquela tabaqueira era apenas uma imagem sem realidade, por exemplo, a de um objeto que se reflete num espelho. O senhor Sanson, um dos membros da sociedade, faz observar que na imagem reproduzida no espelho há qualquer coisa de real. Se ela não fica nele, é que nada a fixa. Mas se fosse projetada sobre uma chapa do daguerrótipo, deixaria uma impressão, prova evidente, de que é produzida por uma substância qualquer e não simplesmente uma ilusão de ótica. O daguerrótipo é o precursor da fotografia. Então ele capta a imagem e imprime, tipo imprime. Aí o Kardec fala: a observação do senhor Sanson é perfeitamente justa. Terias a bondade de dizer-nos se existe alguma analogia com a caixa de rapé, isto é, se nela havia alguma coisa material? São Luís responde: certamente. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuário semelhante aos que o espírito usava quando encarnado. Esse auxílio deste princípio material, que é o quê? Do perispírito. A pergunta era: a observação do senhor Sanson é perfeitamente justa, que ele fez a comparação da imagem do espelho, tá? Terias a bondade de dizer-nos se existe alguma analogia, alguma comparação com a caixa de rapé, isto é, se nela, na caixa de rapé, havia alguma coisa de material? Ele diz: certamente havia alguma coisa de material. É com o auxílio deste princípio material, que é o fluido cósmico, que o perispírito toma aparência de vestuário semelhante aos que o espírito usava quando encarnados. Que é como, porque ele fala desse princípio espiritual também, do daguerrótipo, que, por exemplo, quando a gente vê uma foto, a gente não vê o objeto, a gente vê uma imagem do objeto projetado, entendeu? Que aí é fixo, com prata, com não sei o que faz aquele negócio da fotografia, que eu não sei explicar, mas é aquilo. Mas não é o objeto em si, o objeto não está ali. Aí ele está dizendo, é esse mesmo princípio que o espírito faz a vestimenta. Como se fosse um reflexo. Mas não é um reflexo. Ele diz, é o mesmo, não é igual, por isso que ele diz, é uma analogia. É quase isso, mas não é isso. Observação. É evidente, neste caso, que devemos entender a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito segurava era apenas a representação da verdadeira. Era, pois, com relação à caixa original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que nem sempre devemos tomar ao pé da letra certas expressões utilizadas pelos espíritos. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, nós nos expomos a grandes equívocos. É por isso que precisamos aprofundar o sentido de suas palavras,
todas as vezes que apresentarem a menor ambiguidade. Trata-se de uma recomendação que os próprios espíritos nos fazem constantemente. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, incessantemente repetido nos casos análogos, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Pergunta para São Luís: a matéria inerte pode desdobrar-se? Porventura haveria no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, esses objetos terão seu duplo etéreo no mundo invisível? Como os homens são neles representados pelos espíritos? Que ele diz assim, Fica a pergunta, né? a pergunta é assim, ele está perguntando, quando a gente desencarna, o corpo fica, mas o perispírito vai com a forma, com a aparência do envoltório que eu tive, do corpo da última que eu tive, ou do que eu prefiro. E ele está perguntando, os objetos também têm o duplo etéreo lá do outro lado? Eu sou o óculos lá? Tem Chega lá, tem o óculos, duplo etéreo, Observação. Trata-se de uma teoria como qualquer outra, e esse era o nosso pensamento. O espírito, porém, não a levou em consideração, o que absolutamente não nos humilhou, porque a sua explicação nos pareceu muito lógica e sustentada num princípio mais geral, cuja aplicação muitas vezes encontramos. A resposta de São Luís: não é assim que as coisas se passam. Os espíritos dispõem sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço na vossa atmosfera de um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Fluido cósmico. A gente nem compreende, né? E aí, Poxa, mas é legal, né? Pessoa? Peraí que eu vou fazer uma coisa aqui pra ti. Cara, e é legal aqui o Kardec que ele diz, né? Que ele tinha teoria do duplo etéreo até dos objetos. E aí ele disse que o São Luís o corrigiu e ele disse, mas isso não nos humilhou. Claro. Né? Foi muito mais lógico do que a minha ideia e aceitei de pronto. Legal dele que... E ele fazia questão de colocar Fosse isso. eu ia ficar magoei. Magoou, eu achei isso. Tô acertando tantas coisas, né? Vamos lá. Faço novamente a pergunta de modo categórico a fim de evitar todo e qualquer equívoco. As vestes de que os espíritos se cobrem são alguma coisa? Parece que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Presume-se, com base nessa explicação, que os espíritos submetem à matéria etérea as transformações que bem entendem. Assim, por exemplo, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Ele mesmo a fez no momento em que teve necessidade dela por ato de sua vontade. E do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la. É isso mesmo que acontece com todos os outros objetos, como vestuários, joias e etc. Mas, evidentemente... A caixa de rapé era tão perfeita que produziu na mulher a ilusão de uma tabaqueira material. O espírito poderia torná-la tangível para ela? Poderia. Já que é assim, aquela senhora poderia tomá-la nas mãos, certa de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se abrisse a caixa... E o São Luís é monossílabo. E né? é bom porque ele fala. Não, tá, sim. Parece assim, mas é como ele disse, é estudado, sabe? Tem uma sequência, né? Eu tenho que perguntar para Tenho que todos os perguntar. pontos. E São né? Luís só lá. Não, sim, evidentemente. Eu queria ver a cara dele. Assim. Se abrisse a caixa, encontraria rapé no seu interior. E se aspirasse o rapé, ele a faria espirrar? Sem dúvida. Que é à vontade. Então, o espírito pode dar a um objeto não somente a forma, mas também propriedades especiais. Aí a coisa faz barulho. Propriedades especiais. Então, poxa, se tá lá o pozinho do rapé, ele vai cheirar, ele vai espirrar? Vai. Aí disse, opa, olha como Kardec, ele vai comendo pelas beiradas, como dizem, né?
Então, ele diz, pode então o Espírito dar um objeto, não só a forma, mas também a propriedades especiais? Ele diz, se o quiser. Baseado neste princípio, foi o que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os Espíritos exercem sobre a matéria, ação que estás longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Porque no livro dos médiuns ele vai desdobrar, eu acredito que aquele também vai desdobrar. Por exemplo, quando um espírito quer me ajudar a nível de saúde, ele pode modificar as propriedades da água e me daria uma medicação para o bem. Mas voltando lá à história da cocaína, para isso Deus não permite. Então, até essa ação tem limite. Entendeu? Vamos ver aqui o que eu acho que que o André Luiz fez para ajudar o segundo esposo da mulher, Ele não da fez, viúva ele dele. pediu. Ele pediu, chamou foi Ele a não tinha Narcisa. Ele não Narcisa, tinha ainda a maturidade Ele chamou a espiritual. Narcisa, chamou os universitários. Chamou os universitários, chamou a Também Narcisa tem para a ajudar. maturidade, né? Não é qualquer um que chega lá fazendo Não rapé pode. sem rapé. Exatamente, ele não pôde. Vamos lá então. Está. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Teria podido, mas não faria, por não lhe ser permitido. Poderá fazer uma substância salutar que sirva para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso deste? Já, querido, muitas vezes. Observação. Encontramos um fato semelhante, acompanhado de interessante explicação teórica no artigo que damos a seguir sob o título Um Espírito Serviçal. Pergunta a São Luís. Então, poderia fazer também uma substância alimentar. Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Ele disse, vai logo direto ao assunto. Pergunta. Vai logo direto ao assunto. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e o fareis voltar ao estado normal. Privai-as de calor e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido, vira gelo. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Quando nosso Senhor Jesus, que se fala da multiplicação do peixe, em verdade era uma multidão, tinha poucos pães e pouco peixe. Os discípulos dividiram e foi dando um pedacinho a cada um. Todos comeram um pedacinho e se sentiram saciados. Olha aí a ação. A vontade e a permissão de A Deus. vontade e a permissão. Jesus, imagem de Deus. Tá para ti? E assim finalizamos o nosso estudo da obra Revista Espírita, mês de agosto de 1859. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos nossos amigos espirituais que conduziram mais uma vez o nosso trabalho.